Fala pessoal, bem-vindo ao MVP. A gente vai falar sobre um tema que foi muito recorrente nesses dias. Muita gente mandou mensagem para perguntar para nós por que não tem automobilismo nas Olimpíadas. E a gente foi atrás e fez alguns levantamentos, conseguiu descobrir por que não tem, qual a chance de ter e se tivesse, como poderia ser. Então se você quer saber tudo isso, vem com a gente agora, curte, compartilha, comenta, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais o canal. Então vamos pro vídeo, bora! Seria muito bom ter automobilismo nas Olimpíadas. Já imaginou uma prova de Fórmula 1 específica que valeria medalhas olímpicas? Editor, põe aí pra nós aqui do meu lado o Verstappen com a medalha de ouro. Seria legal. Aliás, agora os fãs do Hamilton vão ficar bravos comigo. Então, editor, põe o Hamilton aqui com a medalha de ouro agora, pra não dar briga. Então, imagina uma prova de Fórmula 1 valendo medalha olímpica. Ia ser muito legal. Mas sinto informar que isso não está tão perto de acontecer. Mas saiba que já teve sim automobilismo nas Olimpíadas. Isso foi no ano, provavelmente você não lembra, eu também não lembro, no ano de 1900. Na Olimpíadas de Paris. As Olimpíadas aconteciam junto com uma feira mundial em que tinha exposições de carro, entre outras coisas, e teve uma competição de carros elétricos, inclusive. Aí, ó, para quem não gosta da Fórmula E, naquela época já estavam fazendo esse tipo de teste. Que também tinha, por exemplo, competições de cricket, balonismo, era uma outra Olimpíadas. Bom, passado esse tempo, o automobilismo não teve mais nas Olimpíadas, mas a gente teve algo parecido e próximo disso. Nas Olimpíadas da Alemanha, de 1933, teve uma competição de rally e que quem ganhou foi onde Beth Haig ganhou e ficou com uma medalha de ouro, porém ela não fazia muito parte das Olimpíadas, ficou conhecido como um rally olímpico, mas não sendo introduzido de fato como um esporte olímpico. E de novo na Alemanha, em 1972, também teve essa competição. E aí, adivinha quem ganhou? Jean Todt, que hoje faz parte da FIA, ele mesmo dirigiu um carro de rally e ganhou essa prova, que também ficou conhecido como mais uma prova de rally olímpico. Porém, a largada era em outra cidade, a chegada às vezes nem era dentro do período olímpico, então não era de fato uma prova olímpica. A gente também teve em 1992 o GP de Barcelona de Fórmula 1, que foi disputado alguns meses antes das Olimpíadas de Barcelona, que já vivia um clima de Olimpíadas dentro da cidade, e ficou conhecido também como um GP olímpico, vencido por Nigel Mansell. Mas aí também, de novo, não era Olimpíadas, era uma coincidência de eventos que aconteciam próximos e nos mesmos lugares, que ficava com um clima de Olimpíadas, mas não era de fato a Olimpíada. Bom, depois dessa passagem pela história, a gente vai chegar em que pé estamos? A Olimpíadas pode ter automobilismo em breve? Em 2002, a FIA foi finalmente reconhecida pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, como uma federação. E como conseguiu isso? Porque a FIA assinou a Carta Olímpica, começou a usar também as regras antidopings que o COI usa e, o mais importante, criou uma comissão de pilotos. Afinal, o COI tem a missão de atletas protegerem os atletas. Então esses passos dados pela FIA foram fundamentais para o COI reconhecer a instituição de automobilismo como esporte que possivelmente no futuro estaria nas Olimpíadas. Porém, no GP da Grã-Bretanha de 2012, o então presidente do COI, Jacques Roger, afastou a possibilidade que parecia até perto de termos automobilismo nas Olimpíadas. Ele disse que as Olimpíadas é um evento focado em atletas e não em equipamentos como o automobilismo. Porém, essa fala dele deixou todo mundo muito tipo, o quê? Porque a gente tem nas Olimpíadas hipismo, que tem o cavalo, a gente tem a vela, que tem o barco, a gente tem tênis, que usa as raquetes, entre outros diversos esportes que usam elementos tecnológicos, por exemplo, o ciclismo, usam bicicletas super tecnológicas e fazem parte das Olimpíadas. Então, o que ele falou não fez o menor sentido. E aí, pesquisando, descobrimos que tem um problema mais grave que esse, do que essa simples fala sem sentido do presidente do COI. Na Carta Olímpica, para um esporte fazer parte das Olimpíadas, ele precisa ter praticantes confederações em 75 países e 4 continentes no masculino e 40 países e 3 continentes no feminino. E isso no automobilismo é muito difícil, porque a gente tem diferentes entidades de automobilismo com diferentes regras. Então, por exemplo, a gente tem uma competição de Fórmula 3 inglesa num lugar, uma Stock Car no Brasil, e elas não falam a mesma língua, porque elas têm regras diferentes.
Então teríamos que ter uma competição que tivesse em todos esses países, no masculino e no feminino, para que pudesse sim ser aceito como um esporte olímpico. Talvez o mais perto disso e que fizesse mais sentido nas Olimpíadas talvez seria o próprio kart. Então essa explicação deixa bem claro a dificuldade de a gente ter automobilismo nas Olimpíadas. Porém, se tivéssemos, como poderia ser feito? Bom, tem diversas maneiras. A gente poderia ter uma corrida de rua, um circuito de rua na cidade que está sediando as Olimpíadas. A gente poderia, caso a cidade tivesse um autódromo, fazer essa corrida nesse autódromo e até, por que não, construir uma pista dentro de um estádio. Como, por exemplo, a gente já teve corridas dentro do Ninho do Pássaro, que era o estádio olímpico das Olimpíadas de 2008. Então aí teríamos sim possibilidade de pista. Bom, para criar uma igualdade entre os competidores, que é uma regra básica praticamente das Olimpíadas, né, esse padrão para todo mundo competir em igualdade, teríamos que ter carros iguais para todos. Então poderíamos ter, por exemplo, um fornecedor de marca de carros, patrocinador das Olimpíadas, poderia fornecer um carro esportivo igual para todos os países. E aí sim, cada país traria os seus pilotos e eles competiriam num carro igual. Ou como eu falei, isso poderia ser trazido para o kart, que seria ainda mais emocionante, visto que praticamente todo o piloto de automobilismo passou pelo kart. E aí, como seriam escolhidos esses pilotos? Bom, a gente tem diversos jeitos, como por exemplo, criar um ranqueamento nacional, cada país cria o seu e aí coloca no ranking lá, conforme o peso da modalidade que esse piloto dirige. Podíamos fazer provas por equipe. Então poderíamos ter, por exemplo, na Alemanha, Mick Schumacher, Vettel, entre outros pilotos. Então isso facilitaria também a escolha dos pilotos. Então seriam equipes de 4 a 5 pilotos fazendo baterias em dias seguidos, cada um correndo a bateria. E aí sim a premiação seria em equipe e não de um piloto individualmente. Entrar nas Olimpíadas seria muito bom para o automobilismo, porque daria um crescimento para o esporte. E seria também muito interessante para testar pilotos de categorias diferentes, com equipamentos diferentes, em um nível de igualdade. Seria muito interessante. Infelizmente, a gente não está perto de ter automobilismo em Olimpíadas, mas no fundo a gente sabe que quem está perdendo com isso é a própria Olimpíadas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostaria que tivesse automobilismo em Olimpíadas ou não. Automobilismo fica com a gente só num canto separado. E se tivesse, quem seria o piloto de cada país? Quem você acha que seria o favorito? Bom, curte, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Falou!